Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao cenário econômico especial deste 7 de setembro, aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, em São Paulo. E um assunto ganha espaço cada vez maior no noticiário da economia: a moeda virtual Bitcoin, que nasceu em 2010, valendo poucos centavos de dólar e é hoje vendida neste mercado virtual a milhares de dólares. O que explica tudo isso e como se lida no mundo real com o dinheiro, que é uma troca de confiança entre vendedores e compradores, sem uma regulação formal de um banco central, como nós estamos acostumados? Nós vimos nos últimos meses a ação de grupos de cyberterroristas que atacaram grandes bancos, hospitais e outras instituições na Europa e até aqui no Brasil, usando como moeda de troca o Bitcoin. Mas o Bitcoin não é uma moeda usada apenas por criminosos. Pelo contrário, muitos comerciantes e grandes empresas já perceberam que o modelo exclusivamente online oferece segurança e maior praticidade nas transações em qualquer lugar do planeta, porque estamos todos ligados pela internet. E no programa de hoje, nós te convidamos para conhecer um pouco mais sobre a Bitcoin e como ele está ganhando cada vez mais espaço na economia. Para essa empreitada, eu recebo o Fernando Pavani, CEO da Bitec, uma empresa de tecnologia para soluções cambiais. Fernando, por favor, achegue-se mais. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Muito obrigado. Nós preparamos aqui alguma série de telas aqui para entender um pouco o quanto se deu de valorização na Bitcoin, o quanto que isso hoje é um ativo econômico extremamente importante e, sobretudo, valioso. Fernando, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, a gente fez um estudo aqui. A Bitcoin surgiu no dia 19 de julho de 2010. Naquela época, ela valia 6 centavos de dólar. 6 centavos de dólar. Se você tivesse aqui no Brasil R$100 para investir em Bitcoin, você teria que comprar dólares. Naquele momento, para se ter uma ideia, o dólar estava cotado a R$1,78. R$1,78. Você podia comprar com R$100, 55 dólares. Exatamente esse é o valor. Esses 55 dólares, para se ter exatamente a ideia de o que você poderia fazer com isso, a 55 dólares, você compraria exatamente isso. Olha, no dia 19, a 6 centavos, você teria 931 bitcoins. Muito bem, esse é o primeiro cenário que a gente olha aqui. A cotação histórica do Bitcoin, só para se ter uma ideia, que a gente vai mostrar agora daqui a pouco como é que foi a evolução do dólar nesse mesmo período. Lá de julho de 2010 até agosto agora de 2017. Esse é o gráfico da Bitcoin. Oscilou muito aqui, ficou muito estável e depois esse salto gigantesco nessa fase mais recente. Vamos dar uma olhadinha. Fernando, continua acompanhando conosco aqui para a gente. Agora esse é o gráfico do dólar. Uma coisa mais conhecida, a gente viu aqui em 78, chegou a 13,16 no mesmo dia 29. Nem perto da valorização do Bitcoin. A gente não teve, muito pelo contrário, o dólar agora até caiu um pouquinho, o salto da Bitcoin foi gigantesco, porque o Bitcoin, claro, aquele gráfico em relação ao dólar. Vamos lá, seguindo um pouquinho mais. Dólar versus Bitcoin. Esse é o gráfico aqui, olha, de onde saiu o Bitcoin e aonde chegou em relação aos dólares. Só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, o dólar teve em relação ao real uma valorização de 77%. A Bitcoin teve em relação ao dólar uma valorização de 7.399%. É gigantesca. Voltando exatamente a essa mesma situação. Um investimento de R$100, lembra daquele investimento de R$100? Pois é. 55 dólares é o que você conseguia comprar naquela época. Se você comprasse a R$3,16, que hoje é a cotação, você teve uma valorização, seus R$100 hoje valeriam R$176. O 100 pulou para 176. Muito bem. Os bitcoins, lembra? Com R$100 você comprava um valor em dólar, que comprava 931 bitcoins a quase 6 centavos, em torno de 6 centavos. Muito bem. Esse valor, de dólar, perdão, né? Agora a gente chega aqui, esse mesmo valor de bitcoins hoje valeria 4.439 dólares, que na verdade é o valor de uma bitcoin. Uma bitcoin vale hoje 4.439 dólares. Se a gente pegar todo esse valor que nós tínhamos, você compraria hoje 4.135 dólares. 4 milhões, perdão, que valeriam hoje 13 milhões e 84 mil reais. Não temos, acho que na história das moedas do mundo, uma valorização desse tamanho. Temos? Não, em nenhum dos casos
desde a Constituição não tem. E por que você acha que nunca tivemos nada parecido com isso? É esse momento da internet? É uma moeda que tem peculiaridades que as outras jamais tiveram? Na realidade, essa valorização vem do maior uso da moeda como instrumento para transferência de valores ou para comunicação do mercado financeiro de forma global, né? Então, nós não temos apenas um uso local por um país restrito, ou como é uma moeda, por exemplo, o real, utilizado apenas no Brasil, ou transferências que tenham como seu ativo passivo alguma troca com o território nacional. Agora, assusta o fato dessa ter sido a moeda escolhida por esses cyberterroristas recentemente? Evidentemente que ela não é usada só para isso, fizemos menção a isso, logo no início desse programa. Mas isso assusta porque passa a ser uma moeda que, primeiro, não tem regulação dos meios convencionais com os quais nós lidamos hoje, que conhecemos, que são, por exemplo, os bancos centrais do mundo. Sim. A Bitcoin não tem um banco central, tem? Não tem. Não tem um regulador como é um banco central hoje em qualquer lugar do mundo? Sim, não. A própria rede se regula, né? É uma autorregulação. Exatamente. Ela é descentralizada. Existe o caráter da descentralização do poder que essa tecnologia traz, né? Ela foi criada com essa base, de não ter esse controle, digamos, estatal. Sim. Sim. Porém, porém, você tem que separar um pouco o que é operações descentralizadas de veículos que habilitam operações ilícitas. Quando você tem uma operação ilícita, ela pode ocorrer tanto no sistema financeiro atual, quanto em qualquer outro veículo, como o Bitcoin. É que esses terroristas, ou esses malfeitores, escolheram receber o resgate em Bitcoins para que não ter algum vínculo com o banco. Porém, essa transferência ela é rastreável, sim, e ela não é, de nenhuma forma, anônima, né? Então, a gente tem que tirar um pouco desse mito atrás do anonimato que a mídia erroneamente coloca associa com o Bitcoin. Até poucos anos nós tínhamos os papéis que eram ao portador, títulos ao portador. Perfeito. Normalmente o que se tinha no mundo quando você não queria ser identificado com valores, embora também títulos ao portador eram usados por pessoas absolutamente honestas, porque era só uma modalidade, você tinha ali, quem tinha aquele papel representava um determinado valor, e ele trocava no banco e depositava, enfim, aquilo não tinha nenhuma rastreabilidade por esse ponto de vista. Hoje a Bitcoin, de alguma forma, é relacionada dessa mesma maneira, mas você fez menção agora, ela é rastreável. Sim. Quem recebeu de alguém, que evidentemente é alguém que foi acossado, que foi pressionado a pagar aquele valor. Tudo bem, eu consigo descobrir a fonte. O destino também, mas ele faz o que com esse recurso que depois eu possa chegar nele e evitar que esse dinheiro seja uma moeda virtual de quem pratica crimes internacionais? Ele provavelmente vai ter que ficar passando de mão em mão ao longo da cadeia, vendendo esse Bitcoin. E quando você começa a rastrear inicialmente, você vai atrás dessa pegada que ele vai deixar ao longo da rede até chegar no último usuário. E você vai atrás desse último usuário. Então você sabe aonde está o Bitcoin. Né? Não existe anonimato. Está registrado no Ledger, nessa grande rede. Né? Então realmente existe. Quando você compara com o título ao portador, você está falando que ele está fora de uma rede, num papel impresso. Exatamente. Não registrado. Aqui não, é diferente. Na verdade, ele só reconheceu. O título ao portador era só reconhecido por alguém e te dava uma determinada quantia em dinheiro daquilo. Perfeito. Mas hoje você tem mais rastreabilidade nessa Bitcoin do que tinha no título ao portador. Você tem uma rastreabilidade infinita, da onde veio e para onde foi. Você consegue enxergar o uso, você consegue enxergar para onde ele está sendo transacionado ao longo da cadeia. Evidentemente que eu peguei aqui pelo lado
que suscita dúvidas em relação, não à questão da legitimidade, mas como que isso pode ser usado para o bem e para o mal. Mas evidentemente que é o lado saudável de tudo isso. A moeda virtual é uma realidade hoje extremamente valorizada, um ativo financeiro extremamente valorizado. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Cenário Econômico, a gente volta depois do intervalo justamente para discutir isso com você. Fernando nos traz informações aqui de como é que isso pode ser um investimento, de que forma você entra nesse mercado, o que precisa para entrar nesse mercado. A gente volta em instantes com o Cenário Econômico daqui a pouquinho. Já de volta aqui com o Cenário Econômico Especial deste 7 de setembro pela TV Brasil, nos estúdios da B3 no centro da cidade de São Paulo. E nesse dia nós estamos falando justamente sobre Bitcoin, esse ativo financeiro de valorização gigantesca. Mostramos exatamente no bloco anterior, na comparação com o dólar, o quanto que uma Bitcoin vale muito mais, vale milhares de dólares. Sendo que lá em 2010 valia, no lançamento da Bitcoin, 6 centavos de dólares. O que explica tudo isso? E como você pode entrar nesse mercado? O que é preciso fazer para você participar desse mercado? Para falar desse assunto, nós estamos aqui, apresento uma vez mais o Fernando Pavani. Fernando, nós falamos no primeiro momento, no primeiro bloco desse programa, justamente sobre a questão legal, a questão de se o uso irregular do Bitcoin poderia tirar o brilho dele. Mas a gente vê que a valorização da moeda é gigantesca. Quem hoje faz parte do mercado financeiro, o que quer fazer uma aplicação e que viu uma valorização como essa, evidentemente chama atenção. Como é que se participa do mercado de Bitcoin? Como é que se operacionaliza isso? Porque, obviamente, se comprar ações, o mercado é conhecido, as pessoas sabem, tem que recorrer a uma corretora, vem a bolsa, enfim, aplica, o próprio banco pode ser um intermediador, dólares é a mesma coisa, moeda estrangeira é a mesma coisa, são coisas conhecidas. Mas a moeda virtual, como é que alguém chega para ser um aplicador, um investidor em Bitcoin? É similar a entrar no mercado de compra e venda de moedas na Bolsa, apesar da instituição ser um pouco diferente, não é a Bolsa propriamente. O investidor que quer comprar, adquirir os Bitcoins, ele precisa, inicialmente, achar quais são essas casas que funcionam como casas de câmbio de Bitcoin para real, que procurando na internet, né, você pode encontrar, e você vai abrir uma conta nessa casa de câmbio. Essa casa de câmbio vai te disponibilizar uma conta corrente para você fazer a transferência dos seus reais para a conta dessa casa de câmbio de Bitcoin. E ela vai te criar uma carteira lá onde você vai ter o crédito desses reais e a possibilidade de poder comprar e vender bitcoins no sistema de ordem que ela tem internamente em sua página da internet, no seu aplicativo, né, ou através do telefone. E essas empresas são reconhecidas de que maneira? É alguém que abriu um site e ele passa a ser um negociador de Bitcoin? Como é que funciona isso? Hoje, essas empresas elas têm um CNPJ, sim. São formalizadas, uma empresa formal. Uma empresa formal, ela tem um CNPJ, tem uma conta bancária e ela tem uma natureza como uma empresa de pagamentos, né? E ela tem um site na internet. Não existe uma regulação, não existe uma regulamentação específica para essas casas de câmbio de Bitcoin. Apesar de que o Banco Central e a Receita Federal, eles fazem incursões sim nessas casas de câmbio para poder dar senioridade e profissionalismo no atendimento delas, né? E você tem que identificar se ela é uma casa de câmbio séria, entrando na internet e fazendo uma pesquisa dos usuários, quanto que já foi transacionado, pesquisar nas páginas sociais se há problemas, se há reclamações, contestações sobre operações não realizadas, na qualidade do atendimento ao serviço. Hoje a internet é uma fonte muito rica de informação, principalmente na hora que o usuário reclama sobre a instituição.
E a pesquisa é feita pela internet, as empresas têm CNPJ, mas é normalmente como uma loja virtual. Vou perguntar se o produto é entregue ou não quando alguém compra qualquer coisa pela internet. É isso? Perfeitamente. Digamos, o modus operandi é esse. A forma de você se relacionar e confiar ou não numa empresa é por esse retorno que ela tem na própria internet. É, o histórico da própria internet. Infelizmente ainda é assim, mas eu acho que a evolução do conceito vai ser no profissionalismo. E a diferença se a gente comprar com uma operadora de Bitcoin que exista no Brasil ou comprar lá fora, nessa transferência de recursos que é feita, imagino que por uma conta bancária. Sim, por uma conta bancária. A conta bancária da empresa e da sua conta bancária, que você vai passar reais ou dólares, seja lá a moeda que você tenha. Sim, perfeito. Se você quer comprar numa casa de câmbio aqui, reais, uma conta bancária da sua conta bancária para a conta bancária da empresa. Se é lá fora, você pode fazer uma transferência internacional para a conta bancária internacional dessa empresa. Além da confiança, que outra garantia tem o investidor quando ele coloca o dinheiro real dele, seja a moeda real, sejam dólares, ou seja o ativo financeiro dele que é reconhecido no mundo inteiro. Sim. Quando ele transaciona, claro, ele pode provar que fez a transferência. Até porque a transferência foi feita por um banco. Sim. Além da transferência da internet que tem ali na operadora de Bitcoin. Uhum. Mas se por acaso der errado, ele tem a quem recorrer ou são os riscos do mercado financeiro? Se der errado, ele não tem a quem recorrer. Ele vai Não tem. Hoje, o Bitcoin ele é regulado pelo Brasil como um produto, uma venda de produto. Se o produto não for entregue, você vai recorrer aos canais normais de um atendimento, de uma legislação em que você não teve seu produto entregue de maneira correta. Né? Não é específico como uma instituição financeira quando não faz a liquidação do seu ativo. Mas diante desse caso, exatamente, quando se tem essa estrutura toda, eu compro e não entrega, eu reclamo o quê? Por uma casa de consumidor, é isso? Exatamente. Você pode reclamar da mesma forma que você vai reclamar ao comprar um apartamento e ele não passou, ou comprar um carro e ele não passou direito para o seu nome esse ativo. Né? E hoje vale a pena investir em Bitcoin? Porque, claro, quando eu tenho uma valorização gigantesca dessa, eu me lembro de um ponto em que ele estava lá atrás, quem investiu lá atrás teve um ganho gigantesco. Nós vimos ali no gráfico. Mas hoje vale a pena porque eu tenho concorrentes para Bitcoin, tem outras moedas virtuais, como é que é isso? Hoje o Bitcoin está num preço realmente excepcional. Saiu, como você mesmo disse, de 6 centavos há 7 anos atrás para 4.400, 4.500 dólares. Falar sobre o futuro da valorização desse ativo, neste momento, é difícil, especificamente do Bitcoin, mas a gente tem que falar um pouquinho mais sobre a valorização e a empregabilidade da tecnologia por trás. Se você acredita que a tecnologia por trás do Bitcoin vai continuar e vai aumentar o seu uso ao longo da cadeia, o Bitcoin provavelmente vai valorizar. As outras moedas que têm usos específicos, ou como o Ethereum, que você estabelece uma regra de contratos para poder, por exemplo, ceder crédito, né, fazer contratos inteligentes. Ethereum é o nome da outra moeda concorrente, é isso? Exatamente. Não é nem concorrente. A gente não tem que entender essas moedas como concorrentes. A gente tem que entender essas moedas como instrumentos para um uso específico na economia. Né? Bom, a gente viu que o Bitcoin lá em 2010, quando ele foi lançado, ele valia 0,6 centavos, 6 centavos de dólar, e hoje está mais de 4 mil dólares uma moeda, Sim, Bitcoin. Perfeito. Em 2015, o Ethereum, que o Pavani citou aí, em 2015, 3 de setembro de 2015, eu tenho a data aqui, valia 1 dólar e 25 centavos. Hoje vale 387 dólares. Perfeito, muito grande. É uma valorização gigantesca. Gigantesca. Não tem bolsa no mundo que valorize isso. Não, mas se você pensar o grande problema que a moeda resolve, é fantástico. Ela, por exemplo, ela resolve o problema de intermediação de contratos de crédito de bancos. Ela permite que você consiga rastrear muito mais fácil e poder estabelecer regras para a cessão de crédito. Você registra no Ethereum e na hora que você extrai a informação daquela filipeta, daquele código, você sabe qual que é o histórico inteiro de pagamentos, de concessões, né, as regras estabelecidas entre duas partes.
Você imagina que isso possa atrair uma regulação, dado o sucesso da moeda, a valorização gigantesca dela? E valorização financeira, sim, eu tenho procura e tenho oferta, uma procura gigantesca com uma oferta menor aumenta qualquer ativo financeiro. Isso é lógica econômica que o Bitcoin não vai contra. Você imagina que diante do quadro que nós temos desse sucesso, tanto do Ethereum quanto do Bitcoin, pode atrair um novo tipo de regulação? Ou esse mundo virtual que a internet criou, ele tem regras próprias? Assim como a internet, no começo, em 1994, até pouco tempo atrás, ela não existia nenhum tipo de regulação, e só depois de 20 anos, mais de 20 anos aqui, a gente está vendo o início da regulação da internet. Talvez essa tecnologia... E um começo de regulação que tem problemas de limite, inclusive. Exatamente. Porque a internet dá uma ideia de ser ilimitada. Mas não é, né? A mesma coisa vai acontecer com essas moedas digitais. A regulação virá, mas os governos, eles estão atentos a regular da maneira correta. Porque você não pode regular de uma maneira estrita uma tecnologia que vem para solucionar uma dor muito grande, principalmente financeira das pessoas. Então, no futuro, provavelmente, essa regulação vai vir de acordo com o uso dessa tecnologia. Como é que essa tecnologia vai ser empregada? E aí, obviamente, será regulada. Pode ser de uma maneira diferente da atual? Pode. Só que ela tem que ser regulada da maneira correta, né? Quando alguém compra, ele tem que mostrar o CPF dele, suponho. Perfeito. Se ele comprar de um operador aqui no Brasil que negocia bitcoins, mesmo que esse dinheiro vai ficar onde? Digamos, esse dinheiro virtual, essas moedas todas ficam o quê? Na conta dele aqui no Brasil, junto com essa operadora? Pode ficar nessa operadora, a beleza do Bitcoin é que pode ficar nessa operadora, ou você pode ter uma carteira que você pode guardar, uma carteira, levar esse pedaço de código para uma carteira que você pode guardar em casa, dentro do seu computador. Né? Esse que é o poder da descentralização. E se ele comprar lá fora, eu não corro o risco de ter evasão de divisa, e isso é uma coisa que preocupa governos do mundo inteiro? Perfeito, mas aí você pode declarar os seus bitcoins. Você compra e declara internamente que você tem os bitcoins. Assim como você pode comprar um ativo, uma casa, uma empresa no exterior, e você tem que declarar para a Receita Federal. Receita Federal. A mesma coisa com os seus bitcoins. Você é obrigado, por lei, a declarar quem tem bitcoins em carteira no seu imposto de renda. Quer dizer, a lei formal dos investimentos não modula o risco que você tem do investimento em Bitcoin, mas modula a forma como você trabalha com ele de acordo com a legislação formal para qualquer outra coisa. Perfeito. Isso traz, digamos, uma outra lógica para uma moeda virtual, né? Claro, claro. Traz uma lógica que é assim, não é uma moeda. O Bitcoin é uma moeda. E a gente só está falando de Bitcoin nesse momento. Eu acho que a gente poderia expandir um pouco mais para a tecnologia em questão, né? A tecnologia em questão é o blockchain. E o blockchain, você tem uma miríade de possibilidades que ele resolve, de emprego dessa tecnologia. O Bitcoin só resolve uma específica, a transferência de valores entre agentes, pessoas, indivíduos, instituições. Agora, se o blockchain em questão pode afetar, nem sou, né, nem vou conseguir falar sobre o futuro está muito longe ainda da realidade atual, mas pode afetar o mercado de seguro, o mercado da televisão, da mídia programática. Nós já temos casos em que empresas absolutamente formais pagam as outras ou pagam os seus prestadores de serviços em bitcoins? Isso já é comum ou não? Hoje, ela existe, mas não é comum. Tá. Ela existe, mas não é comum. Por que não é comum? Porque depende do pagador, né, da agência que vai receber esses valores, né, aceitar o Bitcoin que o pagador vai oferecer. Né? E no Brasil, ainda, apesar de
está crescendo a pontos de vendas que aceitam Bitcoin, ainda não é comum você chegar no meio da rua, na sua banca de jornal e efetivamente pagar com Bitcoin, né? Ainda vamos expandir aí, a gente vai ver nos próximos anos uma expansão da rede que vai aceitar Bitcoin como moeda. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua entrevista e falar de um tema tão novo e inovador nessas relações comerciais do mundo, porque nós estamos falando de moeda, estamos falando de troca. Eu falei de uma troca de confiança entre comprador e devedor, o que não é diferente em qualquer outro tipo de aplicação. Essa só, digamos, é um pouco mais nova e talvez mereça mais conhecimento, que foi exatamente isso que nós procuramos trazer a você aqui no Cenário Econômico. Fernando, obrigadíssimo. Muito obrigado pela presença. Tomara que tenha esclarecido um pouco mais. Obrigado por ter nos atendido aqui no Cenário Econômico. As questões. Bom, nós preparamos exatamente isso, esse programa especial do Cenário Econômico nesse 7 de setembro para falar de Bitcoin. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta aqui com o Cenário Econômico com as informações do dia, da economia do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de feriado. Até amanhã.